Paulo Figueiredo, o neto do presidente João Batista de Figueiredo, né? O João Batista de Figueiredo foi o último presidente militar, né, da ditadura militar. Logo depois assumiu o José Sarney, né, no lugar do Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse. Então, o Paulo Figueiredo está nos Estados Unidos, junto com Eduardo Bolsonaro, e os dois têm feito uma campanha ferrenha para que os Estados Unidos aumentem as sanções contra o Brasil e contra aqueles que eles julgam que são responsáveis, né, pela pseudo-ditadura que, na opinião deles, o Brasil está atravessando. Né? Então, dentre as opiniões que eles expõem, né, eles estão afirmando que virão, né, mais sanções e essas sanções serão mais pesadas do que as impostas no tarifácio do Trump. Né? Então, em uma das suas lives, o Paulo Figueiredo, ele citando o que está por vir, ele fez o seguinte comentário a respeito das próximas sanções que o Trump vai aplicar ao Brasil. Pegasus, a criatura mítica alada, né, acaba de anunciar que decolou dos Estados Unidos da América e pousará no Brasil no dia 1º de agosto. Essas foram as palavras do presidente dos Estados Unidos. E aí, meus amigos, como eu disse que haveria, houve choro e ranger de dentes. Observe que ele diz, né, que está vindo aí o Pegasus voador, que vai causar choro, dor, lágrimas e ranger de dentes. Né? Pegasus voador eu nunca tinha ouvido. Eu sei que na mitologia tinha o Pegasus, que era um cavalo alado, né? Mas o Pegasus voador realmente eu acho que é só na imaginação e na boca do Paulo Figueiredo. Eu acredito que possa ser uma ignorância ou um ato falho, né? Afinal de contas, né, quando você tem muito uma coisa na cabeça, você acaba citando-a, né, sem querer, mas às vezes querendo, né? Se vier realmente um Pegasus voador para o Brasil, né, e ele cair sobre a população brasileira, realmente nós teremos muita gente chorando, gemendo, com lágrimas e com muito ranger de dentes, né? Como diria o outro, ui, ui, ui. Uma outra notícia também que me chamou muita atenção nessa semana que passou foi um acontecimento na cidade de João Monlevade, aqui em Minas Gerais, né, em que a família de um cidadão, né, de um homem que havia morrido, ela fez o velório ao som de um funk melody, tá? Sucesso lá dos anos 80. Tá? Enquanto ele era velado, a música tocava e algumas pessoas dançavam ao som do funk. Eu não sei vocês, mas eu vi na Bíblia, né? Eu li a Bíblia que quando nós morremos, né, nós vamos esperar a vinda do Salvador, né, que no dia que ele vier, né, vai haver, né, o levante dos mortos para o seu julgamento, né, e os vivos também serão julgados.
Uns irão para o céu junto com ele, né? E os outros irão para o inferno, né? Aqueles que não passarem no crivo do Salvador, nós teremos que eles irão para o inferno. Essa família aí parece que ela adiantou as coisas, né? Sem um julgamento, sem nada, durante o velório ainda do defunto, eles já condenaram o pobre coitado a ter uma ideia daquilo que o espera no inferno, né? Porque ouvir funk no velório deve ser uma coisa que realmente é um prenúncio para onde a pessoa vai, né? Tomara que Deus tenha piedade dessa família por tamanho ato de crueldade. Falando um pouco mais sério, você já deve ter percebido que hoje em dia, toda vez que se fala em tecnologia, se fala a respeito da inteligência artificial, né? A inteligência artificial está dominando todas as áreas, seja na área da computação, né? Na área dos celulares, você hoje em dia quase todo celular já vem com inteligência artificial. Você tem aí os aplicativos de inteligência artificial, né? Você faz uma pergunta hoje ao Google, imediatamente, né? Existe uma inteligência artificial quando você faz a pesquisa, né? Você já tem a inteligência artificial te dando uma resposta antes mesmo da página no Google aparecer, né? Então, nós temos aí o comércio, a indústria, né? Todos eles estão procurando pessoas que tenham conhecimento da inteligência artificial. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que quando você faz uma pesquisa no Chat GPT ou no Google, o Chat GPT gasta 10 vezes mais energia para te dar a resposta que o Google. Tá? Isso é porque o Chat GPT ele está ligado a centrais chamadas call center, que essas centrais elas têm um consumo de energia muito grande, porque a rapidez para que elas possam trabalhar requer um resfriamento de todo o maquinário. Esse resfriamento faz com que haja um gasto absurdo de energia, não só para o funcionamento, mas também para o resfriamento. Só para você ter uma ideia, tá? 80% de toda a energia produzida no mundo vem de combustíveis fósseis. E ao consumir esses combustíveis fósseis, nós temos a produção dos poluentes à base de carbono, que são causadores do aumento do efeito estufa. Então, ao usarmos a inteligência artificial, nós estamos aumentando cada vez mais o consumo de energia. Além disso, para manter esse sistema dos call centers resfriados, são consumidos, em média, uma quantidade absurda de água. Chegam a ser entre 11 e 20 milhões de litros de água por dia. É mais ou menos a quantidade de água que uma cidade entre 30 e 50 mil habitantes consome por dia. Para manter essa água limpa, circulando, né, para poder recuperá-la e tudo mais, são gastas mais energia ainda. Então vejam que é uma coisa desproporcionalmente grande, né? Nós temos aí um cálculo aí mais para um aumento exponencial do que aritmético. Nós temos um aumento muito grande do consumo. Tá? E esses call centers, para vocês terem uma ideia, né, eles estão evitando, impedindo que as grandes big techs, né, as empresas responsáveis pelas as grandes empresas de tecnologia ligada à computação, elas consigam atingir as metas que foram estabelecidas
no, no sistema de previsões para o futuro de redução da emissão de carbono, né? Essas empresas elas assinaram o Acordo de Paris e estão sendo impedidas de atingir o que foi acordado exatamente por causa desse vastíssimo consumo de energia. E essa discussão ela vai ter que ser levada em conta quando tivermos ainda um maior incremento da utilização da inteligência artificial no mundo. Já que falamos de inteligência artificial, surge uma pergunta bastante interessante. Será que Donald Trump está realmente taxando o Brasil com o tarifaço de 50% por causa do amor que ele sente pelo Bolsonaro, como os bolsonaristas fazem questão de afirmar, né, que o Trump está taxando o Brasil porque o Eduardo Bolsonaro, em proteção ao seu pai, em proteção à ditadura do Alexandre de Moraes, ele está convencendo o Trump a atacar o Brasil, aumentando as tarifas de exportação do Brasil? Ou, como diz o governo, né, as pessoas ligadas ao governo atual, né, que são os bolsonaristas, né, na figura do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, que estão incentivando o governo Trump para taxar o Brasil com o tarifaço, né? Essa ideia que são eles, traduzida, né, emitida e alardeada pelo governo, pelos lulistas, pelo PT, pelo sistema de situação do governo, é uma clara situação que mostra que o governo está mais preocupado com a eleição do ano que vem do que dizer realmente a verdade, né? Então, isso tudo se resume nessa discussão da extrema-direita, da direita, com a situação, com as pessoas do governo, só se resume em uma coisa: eleição do ano que vem. Eduardo Bolsonaro quer ser candidato e Lula, que estava em baixa, aproveitou essa coisa do patriotismo, de defender que o Brasil está sendo atacado e conseguiu um aumento na sua popularidade. E este aumento faz com que ele continue batendo na tecla que é a oposição, é a família Bolsonaro que está fazendo de tudo para o Trump taxar o Brasil, né? Então, nada mais do que uma situação eleitoreira de ambos os lados. Eduardo quer ser candidato, Lula quer melhorar a sua aprovação diante da população. Já teve alguém que disse que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. E eu acho que ele nunca teve tanta razão como está tendo agora. Mas, na verdade, uma das situações aventadas é a questão que o governo americano está atravessando com relação às big techs, a luta pela hegemonia da inteligência artificial, de vencer a China na busca de instrumentos que possam melhorar cada vez mais os sistemas de defesa e também de desenvolvimento tecnológico. A China, ela tem a tecnologia para explorar todos os minerais e metais que são necessários para o funcionamento dos call centers. O call center, para quem não sabe, é o local onde funciona o coração de toda
tecnologia da inteligência artificial. Lá está a nuvem, né? Quando você guarda alguma coisa na nuvem, lá está a nuvem, lá estão os processadores que vão fazer a inteligência artificial, né, funcionar mais rápido ou mais lento. Tudo está relacionado com esses call centers. Tá? Nós temos call centers aí na casa aí de 900 metros quadrados e tem locais que podem chegar quase a 10 mil metros quadrados. São prédios enormes onde estão armazenadas todos esses computadores, todos o sistema de transformação, de confirmação de dados, de emissão de informações. E eles, para funcionarem, né, no sistema elétrico, no sistema de eletromagnético, que o magnetismo é fundamental também para o funcionamento, eles precisam muito de metais e minérios que são muito difíceis, às vezes, de serem encontrados, e outras vezes esses minerais e esses metais, eles são muito difíceis de serem processados. A China, ela tem o domínio da exploração desses minerais e desses metais. E os Estados Unidos, eles têm a inteligência e têm também a capacidade de manufaturar, de produzir as peças utilizando esses minerais e metais que são explorados pela China. Então, os Estados Unidos dependem de uma compra desses minerais, desses metais já processados pela China para fazer funcionar os seus equipamentos. Tá? E então, a China é o maior produtor desse tipo de minerais. Tá? E o Brasil, ele tem uma grande reserva dos metais que são necessários para o funcionamento desses materiais, desses equipamentos. Então, os Estados Unidos, para evitar a dependência da China, eles estão atacando em duas frentes. Primeira, estão pressionando a Rússia e a Ucrânia para terminarem a sua guerra, para acabar com a guerra. E em troca, já foi acordado com a Ucrânia, né, 40% dos minerais e metais que são necessários para o funcionamento dos equipamentos, a a Ucrânia vai fornecer para os Estados Unidos, porque a Ucrânia tem uma grande reserva desse material. E o segundo país que tem mais terras raras, que é um mineral importantíssimo para o funcionamento, é o Brasil. E o Brasil ainda tem o nióbio, também importantíssimo para o funcionamento desses equipamentos. O Brasil tem 94% das reservas mundiais de nióbio. O governo do Trump, ele já entrou em contato com o governo brasileiro no sentido de explorar parte dos minerais, terras raras do nióbio aqui no Brasil. Só que o Brasil é resistente a abrir mão dessa riqueza. Então, o governo Trump, ele pressiona o Brasil, que é uma das formas que ele tem de, direta ou indiretamente, tentar colocar as mãos em nossas riquezas minerais. Tá certo? Então, isso daí é uma possibilidade que já foi aventada para essa preocupação, entre aspas, do Trump com o destino do Jair Bolsonaro. Dizem que no Brasil, né, se não falar de futebol, né, a gente está evitando uma das paixões nacionais. Então, na tentativa de atrair também quem gosta de futebol, duas notícias rápidas sobre futebol. Tá? A primeira vem da Itália, da cidade de Livorno,
da Itália, né? A Livorno é uma cidade de aproximadamente 150 mil habitantes na Toscana, na região da Toscana, na Itália, e eles têm um time de futebol que disputa a quarta divisão do campeonato italiano. Tá? O time do Livorno, tá? É um time que tem uma grande associação com o comunismo. Tá? Apesar de ser uma coisa, né, que aqui no Brasil a gente conhece muito bem, né? A toda hora a gente ouve falar aí a respeito de não sei quem é comunista, como se ainda existisse comunismo no mundo, né? Mas o Livorno, a torcida do time, ele é uma torcida muito, vamos dizer assim, propensa às ideias comunistas. Eles têm cantos que relembram associações comunistas, têm, né, manifestações que são relacionadas com o comunismo. Tá? Mas essa não é a novidade. A novidade é que o Livorno, um time comunista, com tendência comunista, e todos sabem, né, que além de comer criancinha, o comunista também é ateu, ele é contra Deus, né? Então, você falar para um comunismo sobre Deus, né, ele simplesmente vai dizer: Deus, Deus que me livre, né? Então, o comunismo, ele tem verdadeira ojeriza a qualquer situação religiosa. E não é que o time do Livorno ele contratou ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. É, ele contratou o jogador chamado Jesus Christ, tá? Moetti, tá? É um rapaz de 20 anos que foi contratado para jogar no time do Livorno, tá? E quando a direção do time, eles anunciaram nas redes sociais que Jesus Cristo tinha sido contratado, a maioria teve um comentário muito comunista. A maioria disse amém. E tem um que disse: bem, já que não veio Messi, veio Messias. Aleluia. Tá? Então, o Livorno agora tem Jesus Cristo no time. Tá? Se o milagre acontecer, dentro provavelmente de 3 anos, eles vão estar na Série A do campeonato italiano. E isso se não acontecer um milagre, como aconteceu com o Fluminense, e ele às vezes pula da Série C para a Série A sem ser necessário passar pela categoria B, né? Pela Série B do campeonato italiano. Tá? Só para lembrar, né, no Brasil já teve uma questão a respeito dessa questão religiosa que aconteceu com o time do Atlético Mineiro. Né? O time do Atlético Mineiro tinha a imagem de Nossa Senhora das Graças na sede de Lourdes, em Belo Horizonte. E a Nossa Senhora das Graças tinha um manto azul. E, para quem não sabe, né, o maior rival do Atlético Mineiro em Minas é o Cruzeiro, que tem uma camisa toda azul. Então, uma inteligência muito grande resolveu que aquele azul não poderia ficar na sede do Atlético e mandou pintar a Santa com um manto preto. Pintou de preto o manto da Santa. E o que aconteceu? O time caiu para a segunda divisão. Então, em 2006, com o time na segunda divisão, os dirigentes, sob pressão dos torcedores, acabaram de restaurar a Santa e voltar a colocar o seu manto azul para que o time pudesse subir da
segunda divisão da Série B, o que realmente acabou acontecendo no final de 2006. Então, não quer dizer necessariamente nada ou quer dizer tudo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por via das dúvidas, né? O Jesus Cristo lá no time do Livorno pode ser sim uma forma do time ascender às séries superiores, né? Com a ajuda do Senhor. Amém. E para encerrar, né, os times que têm estádios com capacidade para mais de 20 mil torcedores agora são obrigados a ter uma identificação, tá, através da biometria facial. Né? A pessoa tem que mostrar o seu rosto para poder entrar dentro do estádio. As catracas, né, elas terão um identificador facial. Então, o torcedor, na hora que ele vai comprar o ingresso dele, ele tem que se identificar no site do time ou no site que está vendendo os ingressos oficiais. E pode ser até que ele tenha de apresentar a carteira de identidade, CNH, algum documento que apresente foto. Tá? Então, agora, quando o cara chega na catraca, na entrada do estádio, o reconhecimento dele, tá? O fato dele ter o ingresso é feito através do reconhecimento facial. Né? Então, isso está causando alguns transtornos. Tem, às vezes, pessoas que não estão conseguindo entrar porque não tem a sua biometria facial reconhecida, né? As filas, às vezes, se tornam um pouco maiores porque as pessoas têm, às vezes, dificuldade para passar no início na catraca e tudo mais. Mas o que mais chamou a atenção é o seguinte, que dos times da Série A, o último time a colocar a identificação facial, né, a biometria facial, foi o time do Corinthians. Né? O time do Corinthians ele implantou esse reconhecimento facial depois agora que terminou o recesso de julho por causa da Copa do Mundo de clubes que aconteceu nos Estados Unidos. Tá? E para a surpresa da maioria das pessoas ligadas ao esporte, né? A bilheteria de torcedores que pagam para assistir aos jogos no estádio do Corinthians teve uma queda de 5 mil torcedores. Aí, os sites especializados em futebol, os próprios páginas, as próprias páginas, né, dos torcedores corintianos estão sendo unânimes em dizer que caiu o número de torcedores depois da identificação da biometria, porque os bandidos que torcem por Corinthians deixaram de ir com medo de serem identificados e serem presos, como já aconteceu em várias outras arenas ou estádios, né? Como quem diz o pessoal de antigamente, né? As pessoas chegavam e eram identificadas pela biometria e acabavam sendo presos. Porque eu estava com mandato da polícia aberto, né? Mandato de prisão. Né? Então, o que se acredita que aconteceu com a queda de torcedores foi que os torcedores estão com medo de ir ao campo, com medo de serem presos. Parece piada pronta, mas não é.